Olá, seja bem-vindo. Esse vídeo é só um vídeo demonstrativo, uma ferramenta que foi desenvolvida para ajudar aí todas as pessoas que criam planilhas ou quem gosta de loteria. Principalmente para quem desenvolve planilhas em Excel para loteria ou para quem gosta também de estudar planilhas Excel para loteria, essa ferramenta vai te ajudar bastante. Que ela é uma ferramenta inteligente que vai fazer várias coisas para você e você vai economizar tempo. Então, se você tiver interesse, no primeiro comentário tem o link para você adquirir, ou você pode estar entrando em contato com a gente no nosso WhatsApp ou no nosso e-mail, e aí a gente te dá todo o suporte que essa ferramenta é capaz de fazer, tá bom? Então, fique atento aí no vídeo para você entender. Bom, se você adquirir o sistema, você vai receber um e-mail. E quando você baixar, você clicar no e-mail, você vai baixar esse arquivo aqui, ó. Só esse arquivo, ó, bot.ws, tá bom? Então você vai dar 2 cliques nele para poder você abrir. Eu estou usando o Excel 2019, mas vai funcionar Excel 2010 em diante, tá bom? Mas é sempre interessante você usar o seu Excel atualizado. Então como que funciona? Após você abrir o arquivo, tá? Você tem que habilitar a edição, habilitar macro, tem que fazer todo esse preparo. Então você vem aqui em arquivo, tá? Ó, só isso você só vai fazer a primeira vez. Vai em opções, central de confiabilidade, configuração da central. E aqui, ó, configuração de macro, você tem que marcar essa opçãozinha aqui, ó, confiar no acesso do modelo projeto VBA, tá? É mais interessante também você marcar essa caixa aqui, ó. Você vai deixar já as macros 100% habilitadas. Então você marca essa opção e marca esse aqui, ó, e dá um OK novamente. Feito isso aqui, ó, as macros já estão ativadas. Se você clicar nesse botão e não funcionar, o que é que você faz? Você fecha a planilha, tá? Vou clicar aqui em salvar e vamos abrir a planilha novamente. Beleza? A gente já habilitou as macros. Agora você vai clicar nesse botão aqui, ó, instalar o boot.ws. Clicou, você aguarda, ele vai dar essa mensagem aqui, ó, que foi instalado, você dá um OK, a planilha será fechada. Assim que a planilha for fechada, você vai observar, ó, que ele vai criar aqui, ó, no menu do Excel a gente colocou uma nova guia, tem essa guia aqui, ó, Jogue Fácil WS, é onde vai estar todas as ferramentas que eu vou te mostrar nesse vídeo, tá? Então o que é que essa ferramenta aqui faz? Ó? Ela gera fechamento coletivo, gera TXT, gera jogos aleatórios, pescaria, conferidor e baixa os resultados das loterias, tá? Até a loteria mais milionária já tem aqui. A gente consegue baixar esses resultados de todas essas modalidades apenas um clique, tá? Aqui, ó, você pode fechar seu Excel, que aquela nossa ferramenta, você não precisa mais usar essa opção aqui, tá? A planilha do Excel já fica com a nossa ferramenta embutida. Então eu vou dar um exemplo aqui, ó, nessa planilha aqui da Lotofácil que usa 80 jogos. Eu vou abrir ela. Estou abrindo a planilha só como exemplo, tá? E você observa que aqui, ó, a nossa ferramenta continua aqui, ó, tá? Mesmo eu estou aqui com a planilha 80 jogos, a nossa ferramenta continua aqui. Então sempre que você abrir o Excel, essa ferramenta ela vai mostrar aqui para você. Se eu abrir aqui, ó, um Excel em branco, ó, vou aqui, ó, novo, em branco, tá? Observa que é uma planilha pasta 1 em branco e a nossa ferramenta continua aqui, certo? É bem simples. Se você quiser baixar os resultados das loterias, você pode selecionar qual resultado você quer. Digamos que eu quero o resultado da mais milionária. Selecionei, clica aqui em baixar. Você espera alguns segundos, tá? O sistema vai conectar com o servidor, precisa o computador estar conectado na internet e aí ele já baixou o resultado. A mais milionária, a gente sabe que tem 2 resultados, então aqui, ó, ele baixou o primeiro concurso, segundo a data, as dezenas e aqui o estrevo, tá? E aí você pode colocar o nome que você quiser. Eu vou deletar aqui, ó, e vou baixar outro resultado aqui só para você entender, ó. Agora eu vou selecionar o resultado da Lotofácil. Selecionei, clico em baixar. Pronto, tá? Automaticamente o sistema ele baixa todos os resultados aí automaticamente. Vou deletar novamente. Agora eu vou aqui baixar resultado novamente, tá? E eu vou baixar o resultado da Lotomania. Selecionei, baixar, pronto. Automaticamente ele já baixou todos os resultados aí da Lotomania, desde o primeiro concurso até o último concurso, tá? E isso você pode fazer para todas essas modalidades que tem aqui, ó, Team Mania, Quina, tá? As principais modalidades vai estar aqui, certo? Então aqui, ó, eu baixei numa planilha em branco, tá?
É bem simples. Vou fechar essa planilha, não vou salvar, tá? E vou voltar para essa planilha aqui que é 80 jogos, tá? Eu vou mostrar para vocês agora a opção fechamento coletivo, tá? É muito interessante esse fechamento coletivo, tá? Então como que funciona? Aqui essa planilha, tá? Eu fiz para um amigo e ela usa 21 dezenas em jogos de 15, tá? 80 jogos. E aí o amigo ele tinha várias matrizes de 21 e ele queria pegar essas matrizes de 21 e gerar todos os jogos automáticos, né? Porque fica chato se você ficar digitando aqui dezena por dezena, né? Vai ficar chato, você vai perder tempo. Então o nosso bot aqui, ele vai fazer isso automaticamente para você. O que é que você precisa? Deixa eu voltar aqui na nossa pasta aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, eu já tenho as matrizes prontas. Isso você tem que fazer, tá? Ó, vou abrir aqui a planilha aonde tá as matrizes de 21. Pronto, ó. Essa planilha aqui, ó, ela tem 10 matrizes com 21 dezenas. Isso você tem que fazer. Se você fosse jogar para Mega Sena, você tinha que ter as matrizes prontas. Se você fosse jogar para Lotomania, você tem que ter as matrizes já definida em uma planilha para poder a planilha pegar essas matrizes aqui, ó, e gerar os jogos pra gente. Então a gente sabe que a gente tem 10 matrizes de 21, tá? A planilha tá aberta e a planilha que tá os jogos também tá aberta aqui, tá? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai aqui, ó, seleciona o fechamento coletivo, tá? Com a planilha aberta, onde tá os jogos. E aí o sistema aqui ele vai perguntar, ó, em qual local você irá colocar as dezenas da matriz. A gente vai colocar aqui, né, aonde precisa digitar as 21 dezenas. Então você tem que colocar essa referência aqui, ó. Quando eu clico na célula, você observa que mostra aqui a referência. A referência aqui é D4. Você pode digitar, ó, D4, tá? Ou você pode fazer o seguinte, ó, você seleciona aqui onde você vai colocar a dezena, né? Eu selecionei e aqui, ó, você dá 2 cliques. O sistema automaticamente ele traz a referência para você. Segundo passo, ó, em qual local está a primeira dezena do fechamento? A primeira dezena do fechamento está aqui, né? Onde é o jogo 1, primeira dezena é essa. Então seleciona a primeira dezena, volta aqui e dou 2 cliques. Ele traz a referência D9, como eu falei. Também você pode digitar a referência manualmente, tá? Passo 3, em qual local está a última dezena do fechamento? A última dezena do fechamento, tá? É aqui, ó. O último jogo, a gente tem 80 jogos, a última dezena ela se encontra aqui. Então, selecionei o local da última dezena, dou 2 cliques, tá? Se você souber que ela fica na R88, você também pode digitar, ó, R88 vai dar no mesmo. Mas se você deletar e der 2 cliques, ele traz a referência aqui para você. Aqui ele vai perguntar, o passo 4, quantas linhas tem a nova matriz? A gente sabe que tem 10 linhas, né? Então a gente digita o número 10, ok? Aqui, ó, ele pede passo 5, selecione a planilha que está o fechamento. No caso, essa planilha aqui, ó, 80 jogos, tá? Passo 6, selecione a planilha que está as novas dezenas. Então você vai selecionar a matriz, né, onde está as matrizes de 21. Feito isso, você preencheu todas essas informações aqui, ó, você vai clicar em gerar. E aí ele vai abrir essa tela, vai pedir para você selecionar o local onde você quer salvar, tá? Eu vou salvar aqui na minha área de trabalho. Você seleciona aonde você quer. Cliquei na minha área de trabalho, aqui eu vou dar um OK. Pronto, você espera alguns segundos e aí o sistema, se você observar, ele gerou todos os jogos. Ó, se eu selecionar aqui, ó, você vai observar que tem 800 jogos. Então, rapidão, questão aí de 3 segundos, o sistema gerou 800 jogos para mim com base nessa planilha. Então, o que foi que ele fez, né? Só para mostrar para vocês, 10 matrizes de 21 e gerou para cada matriz dessa, gerou 80. Então, vamos pegar aqui a calculadora para você entender. Então, foi 10 vezes 80, 800 jogos, certo? É justamente esse valor aqui, ó. O sistema ele criou uma nova planilha, você observa que tem um novo nome aqui, novos jogos, tá? Ele criou uma nova planilha e nessa planilha o sistema ele colocou os jogos, tá? 800 jogos tem aqui nessa planilha. Se eu for lá no final, você vai observar que ficou 801, porque ele começou aqui da segunda linha, tá? Então, isso você pode fazer para qualquer planilha que você tem, beleza? Eu vou fechar aqui essa planilha, não vou salvar, tá? Vou usar essa mesma planilha aqui agora, só que eu vou gerar um sistema para Lotomania, tá? Nesse exemplo aqui, eu fiz para vocês para Lotofácil, mas digamos se fosse para Lotomania. O que é que eu vou fazer aqui, ó? O nosso sistema também, ele tem um sistema aqui, ó, gera sorte. Ele gera jogos aqui aleatoriamente, beleza? Então eu vou clicar nesse gera sorte, aqui ele vai perguntar em forma menor dezena.
Digamos, se você quiser usar a primeira dezena do fechamento, né, digamos que seja para lotomania. Lotomania vai de 1 a 100, que no caso é o 00, então eu posso definir aqui um valor X. Então digamos que eu vou do 1 ao 75, não quero usar todas as dezenas da lotomania. Caso você queira, você pode colocar aqui, ó, tá? 100, do 1 ao 100. Aqui ele vai perguntar em forma total de dezenas por jogo. A lotomania a gente sabe que tem 50, só que eu vou gerar aqui uma matriz, eu vou dizer que eu quero uma matriz de 75, tá? E aqui ele informa o total de jogos que eu quero. Eu vou colocar aqui 10 matrizes, as dezenas vão ficar na ordem crescente, eu marco essa caixinha aqui e dou um gerar. Pronto, automaticamente o sistema gerou para mim aqui, ó, 10 matrizes com 75 dezenas, então essa é outra ferramenta que a gente tem aqui no nosso sistema, muito interessante, beleza? Então agora eu vou fechar essa planilha da Lotofácil que eu já mostrei para vocês, tá? E vou usar agora uma planilha da Lotomania. Então eu vou aqui, ó, essa planilha aqui é da Lotomania, é 100 para 75, tá? Tem uma redução de 75 dezenas. Ó, abri a planilha, tá? Então essa planilha aqui, ó, a gente digita 75 dezenas aqui nesse local, tá? E ela gera 213 jogos esse fechamento aqui. 213 jogos, eles são muito fortes desde que as 20 estejam dentro das 75. Então se você tem várias matrizes de 75, né, você tinha que colocar uma por uma aqui. Nosso sistema vai fazer isso aqui pra gente automaticamente. Beleza? Vamos aqui, ó, com a planilha selecionada, vou aqui no nosso aplicativo e venho aqui, ó, fechamento coletivo, e a gente vai repetir aquele passo, tá? Em forma local vai ficar. Então vai ficar aqui, ó, N19. Então eu dou 2 cliques aqui, ele já traz a referência N19. Passo 2. Em qual local está a primeira dezena do fechamento? Então a primeira dezena está aqui, ó, no jogo 1. Selecionei, dou 2 cliques aqui, ó, ele traz a referência. Em qual local está a última dezena do fechamento? Tá? Vamos selecionar aqui a última dezena do fechamento. Ó. Vamos lá, está nesse local aqui, né? BK 237. Então com o local selecionado aqui, ó, dou 2 cliques. Ele já traz a referência. Quantas linhas tem a nova matriz? A gente colocou 10, né? 10 aqui, ó, tá, gente? Essas linhas aqui, ó, a gente colocou 10 linhas. Então sempre você vai colocar o total de linhas que tem a matriz. Aqui, ó, ele vai perguntar novamente, ó, selecione a matriz, que é onde está os jogos. Os jogos tá nessa planilha aqui, ó, Lotomania, né? Então selecionei. E aqui o passo 6 eu vou dizer aonde está as matrizes. A matriz eu coloquei dentro dessa planilha aqui, ó, tá? Feito isso, a gente vai clicar em gerar. Vai novamente abrir essa tela e vai perguntar onde você quer salvar o arquivo. Eu vou salvar aqui na área de trabalho, certo? Então, novamente, dá um OK. Pronto, tá, gente? Terminou o processo, rapidão você observa que ele converteu, tá? E aqui tá todos os jogos, ó. A gente pegou 10 matrizes de 75 e gerou aí os jogos aí de forma simples e automática. Se você observar, a gente tem aqui 2.130 jogos. Então, se você pegar aqui 213, tá? Que é o total de jogos que tem esse fechamento aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a calculadora. Ó, 213 vezes 10 vai dar 2.130 jogos, tá? Então você observa que você pode criar tanto para Lotomania, como você pode criar para qualquer outra modalidade. Você vai fazer o fechamento coletivo, tá? Então a gente pegou aquelas 10 matrizes de 75 e foi gerando os jogos. A mesma coisa, tá, gente? Se você quiser simular, ó, você quiser fazer uma simulação no modo aleatório, você pode usar a nossa ferramenta também. Você seleciona aqui onde vai ficar a primeira dezena, vem gerar sorte, que você coloca, ó, quero 1, para Lotomania a gente vai colocar aqui 99, só um exemplo, pode ser 100, você decide, vai ser 20, né, o resultado tem 20 e eu quero um jogo. E aqui eu mostro aqui, ó, gerar na ordem crescente, ó. Automaticamente, ó, o sistema ele sorteou para mim aqui 20 dezenas no modo aleatório. Então toda vez que eu clicar aqui, ó, ele vai sortear 20 dezenas para mim, certo? Só dar um exemplo para vocês aqui, ó. Vou pegar esses jogos aqui, ó, e vou colocar do 1 ao 75 para você ver o que é que acontece aqui, você ver a garantia também desse fechamento aqui, ó, tá? Então coloquei do 1 ao 75, os jogos aqui estão do 1 ao 75. Então vou gerar aqui no modo aleatório do 1 ao 75, tá? Ó, quero 20 dezenas, que é o resultado da Lotomania. Seleciona aqui o primeiro local, aonde vai ficar a primeira dezena, né, que a gente vai sortear, tá? Um jogo, que a gente só quer um resultado aqui. E aí eu clico em gerar. Você observa que a gente sorteou aqui, ó, no modo aleatório do 1 ao 75, ó.
E aí você observa que a gente acertou as 20 dentro das 75. Esse sisteminha aqui 213 conseguiu pegar duas de 18. Vamos sortear novamente, ó. Uma de 18, ó, sorteando aleatório, ó. 18, 18, 18, ó. Nesse aqui, ó, pegou 20 pontos. A gente acertou as 20 dentro das 75. Beleza? Então tudo isso aqui você pode fazer. Eu não quero dezenas na ordem crescente. Você desmarca e clica em gerar. Você observa que agora ele sorteou os números, ó, estão misturados, não estão mais na ordem crescente, tá? Então bastante interessante para você também fazer simulação aí nas suas planilhas de forma aleatória. Nesse aqui, ó, pegou 19 pontos. Beleza? Então a gente já viu aí a opção para gerar fechamento coletivo. A gente viu aqui o fechamento para gerar, né? Você gera jogos para qualquer loteria. E a gente vai mostrar aqui agora para vocês o sistema de pescaria, tá? A gente vai fazer uma pescaria. Vou usar essa planilha aqui para fazer a pescaria para vocês entenderem. Essas foram os 2.130 jogos que a gente criou, né? Ele sempre vai dar um nome para a planilha. Outro detalhe, tá, gente? A planilha, ela fica na área de trabalho, ó. Os jogos que foram gerados, né? Que a gente fechamento coletivo, ela fica na área de trabalho, uma planilha, tá? A gente selecionou a área de trabalho, então o sistema ele cria uma planilha. Depois você pode alterar o nome e fazer qualquer coisa. Se você for gerar novamente, ele vai criar um nome em cima dessa que já existe, tá? Então se você for gerar outra categoria, você renomeia esse arquivo aqui. Para renomear é bem simples. Então vamos aqui, vamos fazer uma pescaria nessa planilha aqui, ó, de jogos, né? Que a gente selecionou. Aqui tem 2.130 jogos. Então a gente vem aqui no nosso sisteminha novamente e vem aqui, ó, pescaria, tá? E aí ele vai sempre te perguntar, informe o local da primeira dezena. A primeira dezena ela tá aqui, certo? Selecionei lá, eu dou 2 cliques. Ou você pode colocar a 2, fica a seu critério. Passo 2, informe o total de dezenas do fechamento por jogo, né? Esse jogo aqui tem 50 dezenas, né? Que é para Lotomania. Informe o total de jogos que tem o fechamento. O fechamento ele tem 2.130 jogos. E aqui o passo 4 informa o total de jogos que você quer pescar dentro dessa sequência, tá? Então a gente quer, digamos que você queria 20 jogos. E aqui você seleciona a planilha, né? Planilha essa aqui, ó, novos jogos. É onde está o fechamento aqui, tá? Ó, novos jogos é o mesmo nome que você vai ter que colocar aqui. E aí eu faço o sistema buscar para mim. Ó, vai perguntar onde eu quero salvar, vou salvar na área de trabalho, você seleciona onde você quer, selecione a área de trabalho e dou um OK. Pronto, tá? Ó, novamente apareceu a mensagem aqui, ó, processo finalizado com sucesso. O sistema gerou uma nova planilha, observa que aqui o nome é Jogos Pescaria, tá? Ele criou uma nova planilha. Se você for na área de trabalho, ó, tem a planilha lá, ó, Jogos Pescaria, tá? Então ele cria, sempre que você fizer, ele vai criar uma planilha para você. Então Jogos Pescaria, a gente pediu 20 jogos, tá? Você observa aqui, ó, se eu selecionar aqui, ó, tem 20 jogos. Então o sistema, ele foi nessa planilha aqui, né? E no modo aleatório, desses 2.130 jogos, o sistema escolheu 20 jogos, que foi o que eu pedi, tá? Então, gente, não tem segredo. Você pode fazer uma pescaria de como você achar melhor. Se eu vim aqui nessa planilha dos 20 jogos, eu posso salvar esses jogos aqui em TXT. Como que você faz? Você vem aqui, ó, Jogue Fácil WS e aqui, ó, gerar TXT. E aí vai abrir essa caixinha, ele vai perguntar, passo 1, informe a célula da primeira dezena do fechamento. A célula é essa aqui, ó, tá? Então selecionei o A2, ó, dou 2 cliques, ou eu posso colocar aqui, ó, A2, não tem problema. Informe o total de dezenas por jogos. Esses jogos aqui tem 50 dezenas, né? E aqui informe o total de jogos. Tem 20 jogos. Salvar. Então ele pergunta se quer adicionar vírgula. Se você quiser adicionar vírgula depois do número, você clica em sim. Se você não quiser colocar vírgula, você clica em não. Eu vou colocar vírgula aqui primeiro, ó. Cliquei. Você pode dar o nome, tá? Vou botar LMV, que é Lotomania com vírgula, e vou dar um OK. Vai perguntar onde eu quero salvar, vou salvar na área de trabalho aqui, ó, e vou dar um salvar. Pronto, jogo salvo com sucesso. Vou salvar esses mesmos jogos agora, só que eu não vou querer com vírgula, sem vírgula. Vou colocar LM sem V, tá? Só pra gente entender. Vai perguntar onde eu quero salvar, seleciono aqui a área de trabalho e vou dar um salvar. Pronto, jogo salvo. Posso fechar aqui. Se eu for na área de trabalho, você observa que gerou aqui 2 arquivos de texto, ó. Esse aqui tem a vírgula, os jogos, ó. Observa que tem a dezena e está separado por vírgula. E tem o outro que a gente colocou sem vírgula, tá? E aqui você pode levar para qualquer outro sistema que você tenha
para fazer impressão ou fazer conferência. Então a gente gera o TXT dos jogos também, beleza? Vamos voltar aqui no nosso sisteminha aqui, só para você entender. E aqui a gente tem a opção de conferidor. Então a gente fez uma pescaria desses 20 jogos. Se você quisesse fazer um conferidor, eu adicionei uma nova coluna aqui, ó. Vou adicionar uma nova linha aqui, ó. Seleciono aqui e dou um Ctrl+, ele adiciona uma nova linha. Então eu vou fazer um conferidor aqui da Lotomania. Eu vou sortear 20 números aleatórios da Lotomania. Eu vou aqui gera sorte. Eu vou dizer que vai começar do 10, tá? O maior número é o 99. Eu quero 20 dezenas e eu quero só uma combinação. E aí eu selecionei o local que eu quero, né? E clique em gerar, certo? Então aqui o sistema ele gerou para mim aleatoriamente 20 dezenas referente aí à Lotomania. E aqui, ó, eu vou criar um conferidor nesse local aqui para conferir aí esses jogos com essa simulação aqui que eu fiz. Então o que é que eu vou fazer? Eu venho aqui em conferidor, tá? É só seguir o passo, tá, gente? Não tem segredo, ó. Em qual célula fica os pontos, tá? Os pontos vai ficar aqui, ó, nesse local que eu estou selecionado, né? Então, selecionei lá e dou 2 cliques aqui. Passo 2. Qual célula está a primeira dezena da conferência? A primeira dezena do conferidor está aqui, ó, tá? Então, dou 2 cliques aqui para trazer a referência, P2. Então, tá aqui o P2. Quantas dezenas tem um conferidor? Na Lotomania a gente sabe que tem 20, né? E em qual célula fica a primeira dezena do fechamento? Ó, dezena do fechamento é o primeiro jogo, fica aqui. Selecionei, 2 cliques. E ele vai perguntar quantos jogos tem o fechamento. Fechamento a gente sabe que tem 20 jogos. Beleza? E aí eu clico em confirmar. Feito isso aqui, gente, ó, o sistema automaticamente ele colocou aqui a conferência pra gente, tá? Ele colocou a fórmula, tá? Então você observa que a fórmula para fazer a conferência dos pontos é essa. E aí ele já está pegando aqui o conferidor e já está pegando aqui as dezenas. E isso ele fez isso, ó, para todas as dezenas. O sistema já colocou isso aqui automaticamente. Então você ganhou muito tempo. Questão de segundo aí. Só fiz colocar as informações e o sistema já preencheu para mim. Se você cria planilha, isso aqui vai te ajudar bastante para você preencher as suas planilhas. Beleza? Aqui, ó, se eu sortear aqui nova sequência de números aqui, ó, vou gerar sorte, tá? Seleciono ele aqui. Eu vou dizer que o mínimo, a menor dezena é a 5. A maior dezena que eu vou colocar que seja a 80. Eu quero 20 números, eu quero só uma combinação. Lembra que está selecionado o local que eu quero colocar os números, ó. Dezena na ordem crescente e gerar. Então, gerou uma nova combinação. Toda vez que eu clicar em gerar, ó, ele gera a nova combinação e você observa aqui que a planilha ela está fazendo aí os pontos, beleza? Outra coisa aqui, ó, vou criar uma nova aba aqui, só para você entender que você pode fazer muita coisa aqui, ó. Vou gerar aqui, agora eu vou gerar para Mega Sena. Então, menor dezena, maior dezena é 60. Eu quero aqui 50 jogos, jogos com 7 dezenas para Mega Sena. E eu quero 50 jogos. Jogos na ordem crescente e gerar. Então você observa que rapidão, nosso sistema ele gerou aqui pra gente, ó, 50 jogos aqui para Mega Sena. Eu quero fazer o conferidor para Mega Sena. Então eu vou pegar esses números aqui, ó. Posso colocar aqui, o meu conferidor vai iniciar aqui, seleciona a célula aonde vai ficar os pontos, né? E venho aqui, ó, conferidor. A mesma coisa, em qual célula ficará os pontos? Aonde está selecionado aqui, dou 2 cliques. Aqui, ó, em qual célula está a primeira dezena da conferência, tá? Então tá aqui, ó, a primeira dezena tá aqui. Passo 3, quantas dezenas tem um conferidor, tá? Nesse caso aqui tem 7, tá? Só que eu vou colocar só 6. Eu vou deletar essa última dezena aqui. O conferidor da Mega Sena a gente sabe que só tem 6 números. Então eu coloquei 6. Em qual local fica a célula da primeira dezena do fechamento? Fica aqui, nesse local. Selecionei, 2 cliques e ele preenche. Quantos jogos? Tem 50, tá? Agora, gente, esse sistema aqui de conferidor, ele só vai funcionar se a conferência dos jogos, o conferidor ficar no lado direito. Se você for tentar colocar o conferidor pro lado esquerdo aqui, ó, não vai funcionar, tá? Muito importante isso. Sempre o conferidor tem que ficar do lado direito dos jogos. Colocou todas as informações, clica em confirmar. Pronto. Automaticamente ele colocou o nome aqui, ó, AC, tá? E colocou aí a fórmula aí em todos os 50 jogos aqui pra gente, tá? Então ele já tá conferindo aí os nossos jogos. Então, eu fiz isso para Mega Sena. Eu vou sortear aqui uma sequência de 6 números para Mega Sena para você entender. Gera, e a menor vai ser, vou colocar que a menor dezena vai ser 15, a maior dezena vai ser a 60. Eu quero jogos com 6, né? E eu quero um jogo só, tá? Vou colocar aqui que eu quero na ordem crescente, selecionei o local que eu quero, ó, e clico em gerar. Então ele gerou aqui uma combinação para mim aleatória. Então toda vez que eu clicar aqui, ó, ele vai gerar
uma sequência aleatória dentro desses parâmetros aqui que eu fiz, beleza? Se eu desmarcar aqui, ó, ele vai gerar os números misturados, ordem crescente, beleza? Então, gente, essa aqui é a primeira versão do nosso boot, tá? Vai ter novas versões, vai ter muita coisa interessante. A gente vai adicionar muitas coisas aqui no nosso boot. De primeira mão, você gera fechamento coletivo, gera TXT, gera sorte, jogos aleatórios para qualquer loteria. Você pode fazer a pescaria, salvar jogos de qualquer planilha que você tiver, tá? E o conferidor e baixar os jogos, tá? E é muito interessante você baixar. Então, se você quisesse fazer uma conferência para a Mega Sena, você vinha aqui, ó, e ia baixar os resultados da Mega Sena aqui com a nossa planilha. Então, vou selecionar a Mega Sena, baixar, espera alguns segundos. Pronto, tá? O sistema baixou todos os resultados da Mega Sena. E agora, se você quiser conferir, é só você copiar, vem aqui na sua planilha e confere. Você também pode colocar um botão, pode fazer o que você achar melhor, tá bom, gente? Então, esse é o nosso sistema, é o Boot WS e ajudar você aí em seus projetos de planilhas pela loteria, tá bom? Se ficou alguma dúvida, é só entrar em contato. Desde já agradeço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.